Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da praia de Copacabana, chamada Princesinha do Mar. Semana retrasada, eu contei os passos entre o estúdio e a praia e dá mais ou menos uns 150 a 200 passos. É bem pertinho. Hoje está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Hoje é 31 de maio de 2025 e é o dia mais importante. Eu vou até passar pelo fato de ter sido o mês do meu aniversário, em que eu fiz 70 anos, vou pular essa, mas é o dia mais importante do ano em relação ao movimento contra o fumo no planeta. É o dia chamado Dia Mundial Sem Tabaco. Desde 1987 nós temos essa data marcada na Assembleia Mundial da Saúde de justamente 1987. No ano seguinte, o primeiro ano do Dia Mundial foi em abril e a partir de então, desde 89, a gente celebra, se é que a gente pode usar esse verbo, a gente celebra o Dia Mundial Sem Tabaco. O tabagismo, desde 1998, quando assumiu a direção-geral da OMS, a norueguesa Gro Brundtland, minha ídola, ela elencou o tabagismo e a malária como os dois principais problemas de saúde do planeta. Naquela época, a malária e o tabaco matavam por ano, individualmente, 4 milhões de pessoas. A percepção da doutora Gro foi tão perfeita que hoje, quase 30 anos depois, o tabaco já mata 9 milhões de pessoas por ano. Então, evidentemente, é um problema de saúde pública dos mais graves possíveis. Ele é corresponsável por em torno de 70 doenças, adoece por ano gravemente, fora os adoecimentos mais leves, adoece gravemente 180 milhões de pessoas e mata quase 9 milhões de pessoas por ano. Então a indústria tem uma perda colossal de consumidores a cada ano, primeiro, infelizmente, pelos que vão a óbito, mas também por aqueles que conseguem se tratar e cessam o uso de nicotina nas suas mais variadas formas, de ofertas, né? Temos cigarro, cachimbo, rapé, charuto, narguilé e agora os chamados, os lobos em pele de cordeiro, chamados cigarros eletrônicos, né? Os dispositivos eletrônicos para fumar, que também tem uma série de apelidos como vape, cig e ciga, tabaco aquecido, enfim, tem vários nomezinhos, mas revestindo, se sobrepondo. O mais importante é que a gente saiba que eles são produtos de nicotina. Então, o 31 de maio, há 38 anos, é celebrado, a OMS divulga um mote daquele ano, do ano que estivemos, né, passamos, já focamos uma série de aspectos do tabagismo, como a iniciação de crianças, como o contrabando, como a possibilidade de você conseguir parar de fumar. Houve convocação de profissionais de saúde para que se unissem ao movimento de uma forma mais intensa. Já tivemos várias advertências em relação à possibilidade da indústria estar seduzindo novos consumidores, né? Eles têm uma perda tão brutal de consumidores, eles precisam a cada ano repor esse contingente. Pois justamente o tema do nosso programa de hoje não poderia deixar de ser o dia 31 de maio, mas dando relevância ao mote da campanha desse ano, que é, mais uma vez, tentar proteger as crianças e os adolescentes e os adultos jovens das influências, das estratégias de marketing da indústria da nicotina. O tabagismo é, desde 98, o maior problema de saúde pública do planeta
E ele não teria esse peso se não fosse justamente a interferência da indústria sobre toda e qualquer política pública que vise reduzir o número dos seus consumidores, né? Os números de consumidores. Então, a indústria certamente é o maior adversário a ser enfrentado se a gente quiser realmente controlar, reduzir o impacto, não só sanitário, mas social, ambiental e econômico, dessa prática mais do que milenar de consumo das produtos que vêm da folha de tabaco. Como o foco do programa, da campanha da OMS esse ano é a proteção das crianças, ao fazer o convite à nossa convidada, o meu objetivo principal foi materializar um sonho meu, que é discutir a questão sanitária, que é o tabagismo, o nicotinismo, até que eu prefiro chamar, mas a gente discutir isso com um setor super importante nesse processo e que meu feeling diz que não está ainda suficientemente aderido ao esforço planetário, que é o setor de educação. E, então, daqui a pouco nós vamos discorrer sobre essa relação entre saúde e educação, mas eu vou apresentar, e depois vou pedir que ela própria se apresente, a professora Jaqueline Guabiraba. Jaqueline, eu fiz um esforço, um treinamento para não falar Guarabira, porque eu sou de uma época que a gente teve um trio, né? Sá Rodrigues e Guarabira, né? O Zé Rodrigues no meio. E aí, mas você é Guabiraba. E então, Jaqueline Guabiraba é professora há muitos anos da Secretaria Municipal de Educação aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje, há algum tempo, ela é a diretora de um núcleo específico dentro dessa rede, que é o programa de saúde e escola. Então, eu vou pedir a você, eu sempre peço aos convidados, Jaqueline, que meio assim, fale para os ouvintes o que levou a pessoa a escolher fazer o que faz. O que levou você a ser professora? E aí, imediatamente, você emenda com exatamente o que é o setor, qual é a função do setor que você enfim, diretora, né? Sim. Então, fala um pouquinho de você e depois do seu setor. Tá certo. E primeiro a gente te agradece você estar aqui conosco hoje, nesse sábado, tão importante para mim, para o meu ativismo. Inicialmente, eu quero agradecer ao Dr. Alexandre, né, e o Centro de Apoio ao Tabagista, pelo convite feito à Secretaria Municipal de Educação e tratar de uma pauta tão preciosa num dia tão significativo, né? Falar sobre esse tema hoje para a educação é de grande relevância. Esse programa, para mim, é histórico. Exatamente. E agradecer também ao nosso secretário que autorizou a nossa vinda e trazer essa temática, que é uma temática trabalhada, né, na pauta da educação. O núcleo de programas de saúde escolar... Não quero que você fale do núcleo por enquanto, não. Quero que você fale de você. Então, o que te fez buscar o magistrado? O magistério entrou o magistério entrou na minha vida porque tinha que ser professora, né? Eu acho que na minha idade, de 16 para 17 anos, quando estava ali optando pela carreira profissional, eu optei pelo administrativo. E na hora de fazer a inscrição, a matrícula, as vagas para essa turma tinham encerrado. No vestibular? Não, no segundo grau. No segundo técnico. Grau, no técnico. Uhum. Então, eu queria um curso técnico na área de administração, que na época, no Colégio das Irmãs, era Organização para o Trabalho. Era assim que se chamava? Era, que seria um científico, Sim. né? Cada escola tinha um nome. Lá no Colégio das Irmãs, em Nova Iguaçu, porque eu sou da Baixada Fluminense e atuo há muitos anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Fui buscar no ensino médio, então, segundo grau, fazer organização para o trabalho. E na hora de fazer a minha matrícula,
a vaga acabou. E eu disse que ali eu não ficaria, porque eu não fui fazer magistério. Mas as irmãs, muito visionárias, né, me convidou para um bate-papo. E lá nessa conversa ela falou: minha filha, faz a inscrição para o magistério, porque o básico é igual para os dois cursos. E depois, se de fato você quiser fazer OT, que era Organização para o Trabalho, você você vai para o segundo ano de OT, porque sempre tem evasão escolar nesse período, nessa transição de ano, e aí você segue com o seu objetivo inicial. E eu segui o conselho das irmãs, que foi a irmã Ieda, e ali eu me apaixonei pelo magistério, me encontrei e fui tão bem sucedida que, ao me formar, elas me convidaram para ser professora nessa unidade. E ali eu permaneci. Fala o nome do lugar, porque você falou Colégio das Irmãs. Mas era o Instituto de Educação Santo Antônio, que está lá até hoje. Está lá até hoje. E a irmã Ieda também está lá até hoje. Que legal. Então, eu tenho muita gratidão por aquela conversa. Vamos mandar o programa para ela depois. Pela sabedoria da irmã Ieda, ela hoje está bem idosinha, mas continua com a mesma rotina. Recepciona os alunos no portão, acompanha cada um para as suas salas, chama para conversa. Então, assim, foi uma experiência extraordinária que eu tive na minha adolescência, né? Então, na hora da tomada de decisão. Na tomada de decisão. Que a gente fez 2 ou 3 programas, os últimos aqui, por acaso saiu essa história, porque aos 17 anos a gente tem que tomar uma decisão, às vezes, que vai ser pro resto da vida. Exatamente. E a gente ainda é imaturo naquele momento. Eu entrei para a faculdade de medicina com 17, fazer 18 justamente em maio, quer dizer, do primeiro ano. Quer dizer, 17 anos, né? E aí eu tinha uma questão que eu era filho de médico e de nutricionista. Você tem professores na família? Toda a minha parentela. Toda a parentela. Parentela, isso. As mulheres, né, se formavam, o doutor, né, da nossa classe social, o doutor era professor. Era professor. Então, assim, a minha origem é lá de Japeri. E continuam vivendo lá. Então, Japeri, para quem não é do Rio, é outro município. É outro município, que na época era o 6º distrito de Nova Iguaçu. Isso. Antes ainda da não emancipação. Da emancipação. Então, nessa visão da educação, dentro daquilo que eu cresci, de uma cidade pobre, que até antes de ontem saiu a classificação da educação no município, está em 6º lugar, né, do pior da educação. Então, dentro dessa visão de educação... Negativo. Negativo. Então, hoje, com todo investimento de um município... Aí você está se referindo a Nova Iguaçu ou a Japeri? Então, a visão que eu tinha da educação não era muito boa. Então, assim, professor, nem pensar. Era a frase que eu tinha enquanto adolescente para decidir a minha carreira. Sim. E aí vou para me matricular em OT, que era secretariado, administrativo, ar-condicionado, salas lotadas, nem pensar. Era a visão. Sim. E a irmã Ieda me vê desistindo da matrícula. Então, ela vê um potencial também cliente, né? Você está perdendo um aluno, você está perdendo um potencial cliente. E naquela visão sábia, vivida, sábia mesmo, muito sábia, ela talvez não tenha noção da relevância que ela teve naquele dia, quando numa conversa de gabinete me convenceu a não ir embora e fazer a minha matrícula. E ali eu fui muito feliz. Eu fui uma aluna medíocre na minha adolescência e descobri todo o meu potencial no magistério. E assim eu prossigo, sendo convidada a ser professora daquela unidade em que eu iniciei como babá. Eu era babá de 3 crianças, saía de Japeri, de uma família de médicos. De médicos. Que me mandava levar 3 crianças para essa escola. E no fundamental eu parei de estudar para ser babá dessas crianças.
e sentava lá, aguardando a aula acabar, para que retornasse para casa e ficasse até 2 horas da tarde fazendo o dever de casa dessas 3 crianças de filhos de médico. Então, ali você, além de babá, já era professora também, né? Instintivamente, né? Eu ensinava o dever de casa. Sim. E quando eu conheço meu marido, né? E ele fala, você tem que voltar a estudar. E ele fala, onde você quer estudar? E onde a adolescente sentava, esperando os filhos dos médicos terminarem a manhã de estudo para voltar para Japeri, onde eu quero estudar? Na escola que eu era babá. E ali, isso aí é algo que eu conto assim, na minha intimidade, né? Sim. E agora eu estou tornando público em rede nacional. Tem gente na minha rede assistindo o programa na França. E aí eu vou, falo para o meu marido, eu quero estudar no IESA. IESA, Instituto de Educação. Eu chorava com o coral da tia Odete Tinoco, que tem um anfiteatro dentro dessa escola. A escola é um quarteirão de escola, é um lugar extraordinário. E eu chorava sentada quando eu ouvia a Odete Tinoco ensaiando o coral das normalistas, cantando andanças. E ali eu falei, eu quero estudar no IESA. Mas eu não queria magistério, eu queria OT. Eu só queria estudar ali. E ali eu fui muito feliz. E ali eu me formei. Eu identifiquei profissionais da educação que eu quis seguir como referência, a começar pela própria irmã Ieda. E fui convidada a ser professora lá, lecionei lá por 2 anos, porque o Rio de Janeiro me atraía. Minha mãe era diarista aqui, minha mãe era camareira do Hotel Otom durante 13 anos aqui em Copacabana. Então, as minhas férias escolares eram aqui. Exatamente. Aqui. Minhas férias escolares eram aqui na cidade do Rio. Então, esse universo carioca, ele foi constituído na minha infância, na minha adolescência, e parece que era plano mesmo eu estar nesse tempo aqui. Então, quando eu faço concurso e passo para a cidade do Rio, passo, né, para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, concomitantemente eu venho trabalhar no Centro Educacional Nossa Senhora Aparecida, ali em Anchieta, divisa com a Baixada Fluminense. Por quê? Porque para quem sai de Japeri, é a linha do trem. Eu desembarcava em Anchieta e andava, né, 10, 15 minutos até o Colégio das Irmãs. Ali em Anchieta, eu estava até conversando antes da sua chegada, né? Lá no IES eu aprendi todo o carisma franciscano, e lá no Centro Educacional Nossa Senhora Aparecida eu aprendo um carisma que eu nunca tinha ouvido falar, que é o carisma guaneliano. Guaneliano. Eu nunca ouvi falar. E ali eu conheci a doutrina, desenvolvi toda a expertise da educação católica, fui convidada a ser coordenadora pedagógica dessa instituição, e aí eu falei para as irmãs guanelianas, eu só não conheci o norte do Brasil porque, na época, não tinha instituição guaneliana lá. Mas, assim, através das irmãs guanelianas, eu conheci praticamente o Brasil, porque a gente viajava com a rede católica de ensino, para as formações e assim multiplicar na escola esse conhecimento. E o que é esse guaneliano? O guaneliano é um carisma, né, do Beato Guanella, que hoje já é um santo canonizado, chamado Dom Guanella. Ele é espanhol? Ele é italiano. Italiano. Né? Isso. E assim, quando chega em 2016... Ele hoje é São Guanella. São Guanella. São Guanella. Ele já foi canonizado. Já conhecia, Geraldo? Nunca ouvi falar. É muito bonito o carisma. Vou pesquisar isso. Eu lembro que eu chegava, trabalhava muito e saía de Japeri muito depois, já com meu filho com 4 anos, meu filho mais velho, com 4 anos, que eu fui morar em Nova Iguaçu. Mas durante todo o tempo eu fazia esse trajeto de trem.
né? E eu chegava, às vezes, com fome, mas a gente não fala que está com fome, né? A gente só passa o batom e vai trabalhar. Você chegava com fome. E as irmãs me acolhiam, né? Falavam, você já comeu? Eu falei, ainda não. Ela, então entra, porque na casa de Guanella não pode faltar pão e oração. E aquilo ficou também no meu coração, né? Então, sempre que um aluno chega, ele tem que ser acolhido com alimento, com amor, e se for o caso, né, cada um na sua fé, né, também cuidando de todas as, assim, é o cuidado integral. E foi nessa essência que eu fui formada enquanto educadora, enquanto profissional da educação. Porém, quando chega em 2016 e eu dimensiono a Secretaria Municipal de Educação, eu decido pedir demissão de todas as instituições privadas que até então eu lecionei, para me dedicar à rede e aprender sobre a política pública da rede. Então, fiquei muitos anos fazendo sindicância administrativa, fiquei 10 anos estudando todos os conteúdos que norteiam, né, as questões de sanções, penalidades e como você pode reverter. Isso me deu um know-how de gestão muito grande. E passei pela experiência de verbas públicas, fiquei 2 anos, né, de 20 a 21, participando da gerência de... Em plena pandemia, na gerência, que era a GGR, né, de gestão de recursos, que faz sobre o CIMEC, o plano articulado, né, plano de ações articuladas para a gente captar recursos federais para a educação. E logo em seguida sou convidada para ser gerente da regularização escolar, com um grande desafio, né, de expandir vagas em creche. Inicialmente a gente tinha uma fila... Chama regularização escolar? A gerência de regularização escolar, ela é responsável pela regularização escolar das instituições privadas de educação infantil. Privado. Então, todas as unidades privadas de educação infantil da cidade do Rio de Janeiro, até fevereiro de 2025, eu era responsável, com um grande desafio, né, que foi a política pública, né, desenvolvida junto na gestão do prefeito Eduardo Paes com o secretário Renan Ferreirinha, de ofertar 22 mil vagas em creche no primeiro mandato. São vagas para as pessoas... Para crianças na idade de creche, em instituições privadas que celebram parcerias com instituições privadas de educação infantil através de termos de colaboração. Tá. Então, nós juntamente... Obviamente, sem custo para as famílias, né? Para as famílias sem custo, com uma per capita, né, através do erário público. Tá. Então, assim, foi algo também extraordinário nessa experiência, junto com o nosso secretário, Renan Ferreirinha, porque ele pactuou com o prefeito entregar 22 mil vagas. Porque quando eles assumiram, existiam 22 mil crianças na fila de espera. E nós precisávamos botar essas crianças para dentro da escola. 22 mil crianças? Só no município de Rio de Janeiro? Só no município. Isso de fila de espera declarada. Porque se as crianças se os responsáveis não fazem a inscrição, a gente não tem como, né, claro, quantificar. Então, foi pactuado 22 mil. E nós entregamos, ao final do mandato, 25 mil vagas. 25 mil? De 20 mil, nós temos hoje uma média de 45 mil crianças na modalidade creche, sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Educação em instituições privadas. E quantas estão em instituições públicas? Olha, esse dado eu não posso te dar, porque eu sou de outra gerência. Tá. E nos momentos que estivemos em reunião, várias vezes foi citado, mas como eu já não estou, hoje eu não tenho esse dado atualizado. Coisa interessante, você está me remetendo, eu sou pneumologista, mas sou médico antes de tudo, né? Sim. Então, durante um tempo, para ajudar a pagar a faculdade privada de 2 filhos,
eu arrumava um tempo para trabalhar aos sábados. Sim. Então, durante um período, eu fui médico do SAMU. Sim. E durante um outro período, fiz concurso, fui médico da Central Estadual de Regulação de Vaga. Que era o SER naquela época, Sim. SER com a letra C, né? Sim. Central Estadual de Regulação. E ali eu tomei contato com outras especialidades, né? Porque eu tentava arrumar, por exemplo, uma internação. E aí eu comecei a internação, por exemplo, de um bebê, que não é a minha área de neonatologia. Mas aí eu comecei a perceber que, por exemplo, um adulto que estava no Souza Aguiar e precisava de um CTI, e a gente só podia procurar CTI público. Então a gente corria a gira, ligava para todas as unidades, descrevia o caso do que estava no Souza Aguiar. Mas em relação aos neonatos, né, os bebês, a Prefeitura e o Estado também têm convênios com unidades privadas. De saúde. De saúde. O adulto não tem. Não. A gente só podia procurar vaga em hospital público. Mas as crianças, sobretudo os bebês, eles têm essa oportunidade, né? Porque eu acho que a criança, você citou a creche, né? Sim. A gente não vai deixar 25 mil crianças só no município. Vulneráveis. Vulneráveis, sem... E isso também prejudica a família, né? Porque Total. a mãe não pode trabalhar, o pai, né? Muitas vezes. Essa experiência trouxe para a gente, né, para nós, profissionais da educação, a partir dessa gestão, a ampliação de várias frentes. Garantir o atendimento dessas crianças no espaço de creche, através da celebração de parceria com instituições privadas, fez com que as mães pudessem trabalhar. Sim. E isso também reduziu o número de desemprego, porque essas instituições tiveram que contratar profissionais para garantir esse atendimento. E é em horário integral, então um mínimo de 8 horas. Então, nesse espaço, você tem aí uma média de 45 mil crianças sendo atendidas. A questão da saúde é garantida, porque o programa de saúde escolar contempla essas instituições privadas também. Ela não é restrita à instituição pública, ela é abrangente. Então, todos os eixos temáticos trabalhados pelo programa Saúde na Escola, ele é extensivo à instituição privada, Sim. independente de ser parceira. As parceiras, elas têm um termo de colaboração onde ele é fiscalizado, tem que ser executado. Uhum. E, historicamente, isso vale registrar, que é na gestão do prefeito Eduardo Paes, na gestão do secretário Renan Ferreirinha, que nós conseguimos, juntamente com a gestão do Daniel Sorães, do secretário Daniel Sorães, publicar o calendário vacinal das instituições privadas parceiras. Porque quando sai a resolução conjunta, anualmente, do calendário vacinal das instituições públicas, até 2023, não contemplava, não garantia o calendário vacinal às instituições privadas parceiras. E quando nós entramos com essa qualificação, mais um ganho, então, muito grande, porque quando nós entramos com a qualificação da política pública, porque creche conveniada, ela existe há 20 anos, na transição da assistência social para a educação, essas creches migram para a educação com os termos existentes. Na época era convênio, depois virou fomento e hoje é termo de colaboração. Porém, não existia essa garantia, apesar de ser um direito da criança e, claro, cada um dentro da sua competência trabalha para garantir esse direito, mas agora sai em DO o calendário vacinal. Naquele dia, aquela clínica da família vai estar dentro daquela unidade escolar fazendo verificação da carteira vacinal. E aí, essa atualização da carteira vacinal já providencia a vacina, caso o responsável assine, né, autorizando ou esteja presente acompanhando. O profissional da saúde não faz essa vacina sem essas duas garantias, autorizando ou presencial. Então, isso é histórico. Ter um calendário vacinal
onde o pai pode ver, publicado em DO, que naquele dia o seu filho tem esse direito garantido, não tem mais essa de que o posto não fez, a educação não abriu a porta. Não pode. A gente se... Integração, Aí vem a identidade da subsecretaria de articulação e integração da rede. E quem é que aí não é só rede de escola. Não. Né? Rede... E aí quebra também essa resistência que até então muitos profissionais da educação têm. Tudo a educação faz, tudo é dentro da escola. A escola é que tem esse público. Isso que você está contando, que é feito entre a clínica da família e a creche, é só com a creche ou com os outros níveis? Todos os níveis, fundamental? Todo o ensino fundamental, inclusive o EJA, que é o PEJA, né? O Programa de Educação de Jovens e Adultos. Uma das coisas que eu tenho pleiteado, inclusive com a Gislaine e com a Nádia, né, que são as responsáveis pela articulação da imunização via a professora Dilma, que representa a educação dentro da Secretaria Municipal de Saúde, pleiteando garantindo essa pauta da educação, é que nós possamos, assim, verificar o horário de atendimento em que chegue ao PEJA. Por quê? Porque como o horário de trabalho, né, muitos são de OSCs, e aí tem a questão de 8 horas de trabalho, começa uma vacina às 8 horas da manhã, ele não pode se estender até às 19 horas para atender o adulto que está no PEJA. Então, o que eu conversando? Por que não, ao invés de começar uma vacinação às 8 da manhã, naquela unidade escolar que tem PEJA, por que não começar às 15, no horário da saída do horário do turno da manhã? E ou aí do pega turno, o mais velho. E aí pega, né, o mais velho, pelo menos no horário da entrada. E assim a gente amplia. E gostaram dessa proposta, já estamos trabalhando para esse fim. Então, assim... a política pública ela existe e o nosso papel é qualificar. Então, vamos pular para o nosso tema principal, porque você é diretora de um programa de saúde escolar, né? Sim. PSE. Programa de Saúde Escolar. Define o que a educação nomeia como programa de saúde escolar, porque vocês não são da área da saúde, mas define o que é isso. Enquanto professora, nós temos a atribuição de preparar o conteúdo, o planejamento pedagógico. Vou preparar meu plano de aula e eu tenho aqueles conteúdos básicos, né, de qualidade de vida. Nos anos iniciais e até na educação infantil, quando você fala para a criança, toda escola que tem refeitório, ela tem um lavatório próximo. Então, quando você fala para uma criança de educação infantil, ao acessar o refeitório e até dos anos iniciais, lava a mãozinha antes de comer, isso é saúde na escola. Tá. Então, desde essa linguagem didática básica até uma linguagem mais aprimorada. O que comer também, O que comer. O nosso cardápio é elaborado pelo Anis Dias, pelo INAD. Então, tem todo um... Diz para os ouvintes o que é o INAD. É o Instituto Nacional de Alimentação, né? E ali, quando você segue esse cardápio, o Anis Dias que tem essa atribuição nutricional, e é um cardápio elaborado por semana para que ao longo do mês você tenha consumido todas as substâncias necessárias para a sua qualidade de vida, de saúde. Para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento, principalmente na criança que está nessa fase. Então, como é que ela vai se concentrar, como é que ela vai aprender se ela não tem a garantia nutricional? Então, quando você ensina, vamos preparar a saladinha de fruta. Qual a primeira coisa que você faz? Vamos lavar as mãozinhas, vamos proteger o cabelo, vamos ver se as unhas estão limpinhas. Isso é saúde na escola. E vamos comer fruta. E vamos comer fruta, vamos cortar. Então, nessa dinâmica, o professor está fazendo o seu trabalho pedagógico. Até ali não entrou ninguém da área da saúde. Não, mas quando chega na arbovirose, que tem o agente de saúde, que
tem toda aquela maquete de como aquela larva se desenvolve, se transforma. Essa linguagem mais científica, que a gente, como professor, a gente até estuda, mas não tem a habilitação para essa explanação, a gente tem um parceiro, o agente de saúde. E aí a clínica da família, na data combinada, tudo é combinado, planejado. Na data combinada, eles levam todo aquele equipamento de maquete mesmo, de uma casa saudável, de uma casa não saudável, e a criança passeia por aquilo ali, por aquele circuito de aprendizagem. E o que eu observo? E eu falei, quando a gente entende isso, a gente faz o gol. Por quê? Otimiza recursos, otimiza tempo. O tempo que eu ia preparar essa maquete fora do meu horário de trabalho para levar para a sala de aula, gastando do meu próprio recurso, essa maquete está pronta. Está pronta. O conteúdo que eu ia ter que aprender, que não é da minha expertise, esse conteúdo. Mas com isso a saúde tem um gasto, mas tem uma economia, porque quanto mais crianças souberem da importância de comer bem, de lavar a mão, de ser imunizado, menos doenças, menos custo para a saúde. O custo da saúde acaba sendo menor, porque é material didático e conhecimento já adquirido, porque a formação já foi dada, já é o especialista, não se compara ao que se gasta com o tratamento. Agora, me diz uma coisa, aí eu já entro com a minha curiosidade, né, por ser da área da saúde e não da educação. Quando você pensa numa grade curricular, quer dizer, não necessariamente é você que pensa, né, uma coisa que já vem mais, o currículo é nacional, né, por causa da BNCC. Quando você tem essa grade curricular, como é que as questões ligadas à saúde são inseridas? As escolas têm autonomia, por exemplo, a gente aqui não tem na grade nenhuma aula que fale sobre nicotina, mas nicotina é o maior problema do mundo hoje, as pessoas estão morrendo, os pais dos meninos estão morrendo, e muitos meninos vão seguir o exemplo dos pais sendo fumantes, foi o meu caso. Eu comecei a fumar porque meu pai era fumante, meu avô era fumante. Sem contar que é gerado, né, no ventre, né, dentro dessa... Sem contar isso, porque foi inclusive o tema do Dia Nacional contra o Fumo do ano passado, foi o efeito do fumo na grávida e nos bebês, né? Mas aí eu digo assim, se você fosse diretora de uma escola e eu fosse, como eu vou a muitas, confesso a você que sou bem recebido pela educação dos professores, mas não pela minha mensagem. A minha ida, em geral, não tem uma repercussão, assim, não tem um dia seguinte. As pessoas me recebem bem, ouvem tudo que eu quero falar, que o fumo começa em 95% antes dos meninos fazerem 21 anos de idade. Sim. Se não se viciar até essa data, com certeza, ou quase certeza, ele não vai se viciar depois. A questão o momento para a gente atuar é entre 5 e 18 anos de idade, mas não tem volta. Até em colégios onde meus filhos estudavam, onde eu não ia cobrar R$1. Colégio privado, um dos mais caros do Rio de Janeiro. Eles sempre estudaram isso, por isso que eu tinha que dar plantão sábado. Para poder cobrir, né? Mas aí eu diria a você assim, uma diretora, ela tem esse poder de criar oportunidades para temas que não estão na grade serem inseridos? O que acontece? Você pergunta de leigo em área de educação. O que acontece? Os temas, eles têm, ainda que ele não esteja naquela grade, nós temos os temas transversais. Então, situações que surgem, que não estão declaradas ali na grade, elas não têm só a autonomia, como tem o dever de tratar, porque dever. Ele foi contemplado pelo... Gostei desse verbo. Ela tem o dever. Então, a gente tem aqui os eixos temáticos que devem ser contemplados no currículo e no planejamento pedagógico. Tá? Que está aqui no termo de adesão, o termo de compromisso, né, aderido em 20/3 de 2025. Ele é biênio, então ele é renovado a cada 2 anos. 2027. Exatamente. Então, ali tem os eixos temáticos
temáticos que deverão. E o tabagismo é o 9º, tá? Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Ele é um dos eixos. Ele é um dos eixos temáticos. E aí nós é que temos que subsidiar, nós quem? A saúde, a educação e a assistência social, porque também é uma questão de pobreza extrema, Sim, entendeu? sim. Então, agora, ainda que o cidadão não esteja... Só o pobre fuma mais, mas o cigarro para o pobre é mais caro, no sentido de que pesa mais muito no no seu orçamento. Então, quando a gente verifica que aquela família está tendo um ciclo da mesma situação, a gente precisa atuar. Fala o que seria escola, esse ciclo da mesma situação? Como Dá um você exemplo. falou, o pai tem esse vício, a criança cresce naquele contexto e você não encerra um ciclo de dependência. E ali você... Serve para o tabaco como para outras dependências. Todas as outras dependências. É um ciclo de pobreza, de doença, de falta de aprendizado. Isso está impactando na escola. Você sabe que nós estamos hoje no Dia Mundial Sem Tabaco? E como eu mencionei, cada ano tem um mote. Se não me engano, o mote de 2014 foi Tabaco e Pobreza, um círculo vicioso. Foi o nome da campanha. Exatamente. Então, quem tem condições de perceber somos nós, professores, que estamos nesse espaço. Sim. E aí, por que esses parceiros precisam acessar a unidade escolar? Por que a gente tem, há anos, aberto as portas das escolas para que eles estejam contribuindo com o nosso trabalho e desmistificar essa ideia que tudo é a educação que faz. Não, a educação está abrindo as portas para que esses serviços cheguem, para que o trabalho dele seja menos oneroso. E uma das coisas que a gente diz, aí você acabou de tocar, é que a escola já está sobrecarregada para novos temas. Aí você está me falando sobre o 9º artigo, são 12. Sim. Isso, são 13. São 13. Fala do início. O que são esses? Isso se chamou de artigo, não? Como é que você deu o nome disso? Eixos temáticos. Né? Os eixos temáticos são os temas que precisam ser tratados por questão mesmo de saúde pública e social. Lista isso. Nosso programa é longo, dá para a gente... Quais então, são assim, os 13 eixos? Saúde ambiental, promoção da atividade física, alimentação saudável e prevenção de obesidade... Promoção da cultura de paz e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes. Esse é o 5º. É o 5º. 6º eixo, prevenção de doenças negligenciadas. Sim. E aí a gente está aproveitando esse momento de combate ao tabagismo, né, o uso do tabaco. A gente tem também tratado das doenças negligenciadas, da tuberculose. Exatamente. Então, não dá para você trabalhar estanque. Apesar, hoje eu vou só trabalhar saúde mental. Não, a gente está encerrando o mês de maio, 31 de maio, como um Dia Mundial de Combate ao Tabaco, mas no dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. Então, se a gente... 8, se não me engano, é o Dia dos Oceanos. Dos oceanos. Aí, se eu já aproveito esse momento que eu estou tratando da saúde, né, respiratória, cancerígena, tudo que o tabaco traz. E também eu estava conversando... Pode falar das guimbas. Das guimbas. Eu estava conversando com o Geraldo anterior ao início do programa, falando que assim como as guimbas, que até então é feita de plástico, que joga na natureza e a tartaruga engole e o peixe come. 4,5 trilhões de guimbas por ano são descartadas. São produzidos 6 trilhões, mas 4,5 são descartadas na natureza. Olha só, e aí quando você fala assim, agora diminuiu o consumo do cigarro, porque foram várias ações, né, que limitaram a divulgação desse produto no Brasil, mas criou o vape. E aí, assistindo aquele vídeo que você me enviou do Ministério da Saúde, que fala que o vape tem lítio nas suas baterias, né, e que quando a gente descarta uma bateria de celular, a gente tem que descartar em local adequado. E agora está se produzindo o vape, que também tem essa bateria, que essa substância está sendo descartada. Entre outras. Entre tantas outras, né, o próprio plástico. Né? Exatamente. Aí o que eu quero trazer? Não, mas antes de você isso trazer, aqui.
antes de você trazer, senão os ouvintes vão se perder. Vamos até o último eixo. Tá. Você parou no 6º, não foi? O 6º que fala das doenças negligenciadas, Isso. que pode ser tratada nesse tempo de tabagismo. 7º. Verificação da situação vacinal, que vale lembrar que quando, pós-pandemia, a Secretaria, que já tinha uma certificação de zerada a questão do sarampo, né, a Secretaria de Saúde, a cidade do Rio de Janeiro, ela cai para 16º lugar de perder essa certificação. E aí, quando a gente abre todos os espaços, isso eu tenho também compartilhado com a equipe da saúde nessa relação de intersetorialidade, quando abrem todos os espaços para a garantia, né, da segurança, né, que eles chamam de cinturão vacinal, a escola não pode ficar de fora. Claro. Então, não dá. Eu falo, você está vendo tendas de vacinação no metrô, no Gentileza, na praia, na calçada, na praça. Como que a escola, que tem o caráter formativo e preventivo, vai ficar de fora? Eu quando era estudante de ensino fundamental, 60 anos atrás, mais, me lembro da gente na fila, a fila para tomar vacina. E não tinha vacina. E a gente queria ser protegido. Hoje está sobrando vacina. E as pessoas estão duvidando da qualidade dessa vacina, quando hoje a tecnologia está muito mais avançada do que naquele momento, naquele tempo. Hoje eu recebi uma mensagem da Gislane, que justamente que você tocou no assunto, que ela vai ter que ir a Nova York semana que vem. E o nosso programa de sábado, semana que vem, que já estava acordado há um tempo, seria sobre a gente dissecar esse assunto da vacina, mas vamos adiar e vamos fazer isso outro dia. Vamos lá para outro eixo, além de verificar a caderno de vacina. O próximo eixo que é o número? O eixo 8º. 8º. É saúde sexual e reprodutiva e prevenção de HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho que transmissíveis. parabenizar quem criou, o grupo que criou esses eixos, porque é absolutamente adequado, né? Todos eles. O próximo 9º, então, é que aí é o nosso tema de hoje, que é a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Tá. Então, a gente tem... Ontem, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, através da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, lançou o jogo... um jogo colaborativo chamado Dá o Papo. Até porque o nosso secretário Renan... Essa gíria não é do meu tempo. O que quer dizer dar o papo? Dar o papo é porque os adolescentes eles deixaram de dialogar, de interagir por conta do celular, né? E aí o nosso secretário Renan Ferreirinha, ele foi relator, enquanto deputado federal, né, para sancionar essa lei. Ele foi o relator? Ele foi o relator. Que é uma lei federal. Que é uma lei federal. E a primeira exitosíssima, pelo que eu tenho ouvido os educadores falarem. E as famílias, dando retorno. Também. Ontem, o depoimento do aluno Pedro, né, que participou desse... Como é que eu vou dizer? Ele participou, né, desse laboratório até o lançamento do jogo. Ele fala, né, que o que você viu? Claro, todo mundo não gosta de ficar sem celular, eles não negam, como a gente também fica com dificuldade. Mas ele falou, olha, nós conseguimos atualmente sentar no recreio para estudar e aprender mais. A gente não fazia mais isso. Eu já ouvi relatos também que a gente sentava para brincar no recreio. Para brincar, e aí, com isso, as escolas também, isso o secretário também fez, investiu no SDP para aquisição de material. O que é SDP? Sistema descentralizado de pagamento, onde o gestor tem, né, um valor autorizado para custeio permanente, né, e obras e manutenção, pequenas obras e manutenção, onde ele vai adquirir material didático, jogos sociais, jogos de tabuleiro, para ser disponibilizado naquele horário do recreio, e assim os alunos voltarem a interagir, voltarem a conversar, saírem desse isolamento que o celular propicia. E as redes, né, por tabela. Quais são os últimos 4 eixos? É a saúde bucal. Olha aí, só tem eixo adequado. A saúde auditiva,
a saúde ocular e a prevenção à Covid, que entrou agora recentemente, até então não tinha. E assim, eu destaco também a saúde ocular, que a Secretaria fez parcerias. E, assim, essas crianças que a escola identifica dificuldade visual, elas são encaminhadas para o nível central e ali nós encaminhamos para 2 parceiros, que são os parceiros da educação, que fizeram um acordo de cooperação com a SME, e o Lions Club, no Flamengo, que também, 2 vezes por mês, o Parceiros tem uma agenda semanal, e o Lions 2 vezes por mês. Olha, faz avaliação de acuidade visual e aqueles isso envolve milhares de crianças, né? Exato. E aí você tem assim... Se não milhões. Exatamente. Então, quando a gente tem... Aí vem aquela pergunta inicial. O que é o programa de saúde na escola? Uhum. Encontrar, né, parcerias e recursos e integrar conhecimentos para a execução dessas demandas de saúde que tem um impacto muito grande no desenvolvimento da criança. Na reedição do programa, que o YouTube permite que eu baixe o programa amanhã, né, 24 horas depois. Aí eu reedito, vou botar legenda embaixo do seu rosto e tal. E uma das coisas que eu vou fazer para valorizar esses eixos, eu vou digitar isso e quem estiver acompanhando o programa vai ter oportunidade de perceber até que ponto coisas importantes que estão pensadas para a escola não deixar de abordar. Nós vamos fazer um intervalo, a gente volta em seguida, e aí a gente vai se dedicar à questão do eixo 9, que é justamente tabaco, álcool e outras drogas, tá bom? Perfeito. Geraldo vai escolher uma música aí da nossa ONG e a gente vai, daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Gente, estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde, para mim um programa histórico aqui com uma professora, com a gente trazendo para a saúde, né, para uma pessoa que atua na saúde como eu e que é ativista sanitário como eu, a gente sempre foi meu sonho trazer a educação para perto das coisas que eu faço. E hoje esse sonho se tornou realidade, felizmente para mim. Hoje é o dia 31 de maio, né, o Dia Mundial Sem Tabaco, e o foco desse ano, né, 2025, é a gente aumentar o nível de proteção de crianças e adolescentes frente às estratégias da indústria da nicotina, que é uma das mais poderosas do planeta. E o tema desse ano da OMS, então, é as crianças terem uma visão crítica, desenvolverem uma visão crítica sobre algo que a indústria está introduzindo no mercado global, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. Para isso, a indústria tem usado artifícios de marketing, os mais variados, desde a questão das cores, as mensagens, utilizando-se de influencers que têm mais contato com as pessoas mais jovens. E eu sempre ficava, bem antes, há mais de, 40 anos, que eu sempre me inquietou a questão, me angustiou a questão dos meninos passarem tanto tempo nas escolas e terem tão pouca informação numa área que eu achava premente que a gente informasse, né? Em 1994 e 5, está fazendo, portanto, 30 anos, eu escrevi um livro para adolescentes não começarem a fumar. Eu dei o nome do livro é Fumar Pra Quê, Meninas e Meninos. Ele foi publicado, a gente acabou optando pela publicação online, foi o primeiro livro eletrônico, né, o primeiro e-book brasileiro. Eu tenho essa honra de não ter vergonha de dizer isso, né? Há 30 anos atrás, meu primeiro computador foi em 1993. E a partir daí eu entrei em contato com o Word, comecei a digitar e tal, e acabou que eu joguei todas as minhas angústias em relação a isso, eu joguei nesse livro, um livro que hoje tem mais de 2,5 milhões de views, mas eu já não atualizo há uns 12 anos, acho que em 2012 depois eu parei de atualizar. Preciso até retomar isso, né? Seria um grande... por exemplo, nem se fala em cigarro eletrônico no meu trabalho. Mas aí esse livro, houve momentos assim, véspera, por exemplo, do dia 31 de maio, de ter 2.000, 3.000 acessos, que para a época, né, era realmente um evento, que me deu muita satisfação. E o livro foi construído a partir das perguntas de adolescentes. Eu entrei em contato com um diretor do Colégio Andros, que era um colégio privado em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e a escola Silveira Sampaio, que é uma escola pública num bairro um subbairro, né, chamado Curicica, aqui em Jacarepaguá, também no Rio, e eu era amigo do diretor, professor Carlos. Nós fizemos juntos uns trabalhos muito interessantes sobre cigarro nessa escola. E os meninos, então, fizeram as perguntas. O livro, a estrutura, o esqueleto do livro são as perguntas de adolescentes. E aí eu escrevia, cada pergunta virou um capítulo e eu respondia a pergunta. Isso quer dizer, isso mostra que há 30 anos atrás eu já tenho essa preocupação.
Nos últimos anos, assim, uns 10 anos para cá, eu comecei a entrar em contato com os projetos fora do Brasil. Projetos nos Estados Unidos, projetos na França, onde eu me especializei médico, projetos na Itália, que são projetos que a gente nomeia como protagonismo juvenil no enfrentamento do nicotinismo, né? Que antigamente a gente usava mais o termo tabagismo, mas agora eu pelo menos adotei o nicotinismo porque a indústria já está fazendo nicotina sintética, ou seja, não vem do tabaco. Então você hoje já tem produtos com nicotina que não tem mais nada a ver com tabaco. E o nicotinismo é a doença primária, né? É quando o indivíduo se torna dependente da nicotina. A partir dali é que todo o rosário de problemas vai ocorrer, mas primeiro tem a dependência. Sim. E é a droga mais forte para gerar dependência, é a que pega mais rápido. A sintética, né? Não, eu digo a nicotina de uma forma geral. A sintética dos cigarros eletrônicos, por exemplo, os dispositivos que usam nicotina sintética, aí a coisa... Porque a nicotina mudou dos dispositivos eletrônicos, agora é sal de nicotina, que causa menos dificuldade para a pessoa aspirar, mas que vicia muito mais. Sim, né? Fala-se, em média, 6 vezes mais que um cigarro normal. Mas aí, dentro dessa história do protagonismo que a gente tem observado, o protagonismo que eu, como saúde, tenho estudado, e aí eu quero passar a bola para quem entende, que é quem lida com o setor de educação, que é você. O que eu tenho acompanhado é o seguinte, os meninos, um grupo de meninos recebe informação numa escola sobre o tabaco. Esses meninos é que vão repassar essa informação sobre tabaco, sobre nicotina, para os mais novos. Mas além deles terem esse papel de educação entre pares, eles têm papéis outros. Por exemplo, eu tenho várias leis que eu já passei, lei municipal, lei estadual, já estive envolvido com leis federais também. E aí, eu sou um burro velho, né? Acabei de fazer, como eu disse, 70 anos. Então eu tenho uma vivência como ativista com o Congresso, com os parlamentos e tal. As crianças não desenvolvem isso, eles não têm essa experiência. E o que eu noto, por exemplo, no protagonismo juvenil americano, é que tem crianças fazendo leis. Por exemplo, na Califórnia, existe uma lei que impede os estados americanos, cada um tem uma legislação, né? Então, na Califórnia, é proibido você colocar aditivo no sabor e de aroma. E isso foi capitaneado por uma adolescente. As adolescentes vão no parlamento, aprendem o que é fazer lei, aprendem como se lida com o parlamento, como é que uma lei, quais são os processos que a lei vibra. E o que acontece com esses meninos de 15, 16, 17 anos? Mais para frente, eles se tornam líderes. Eles aprendem a ser líder, a liderar um movimento, né? Então eu sou uma pessoa aficionada e dou maior valor a meninos, pares, não é um estudante de medicina que chegue numa escola e depois desapareça. O menino é da escola, ele está ali todos os dias, ele passa a ser uma referência para os mais novos e está ali todo dia, pelo menos durante 2, 3 anos, né? Depende da idade que esse menino virá um ativista juvenil, né? E protagonizando esse enfrentamento, porque quem são os maiores prejudicados pelo tabagismo? As crianças, em primeiro lugar, são elas que começam o nicotinismo. Elas é que, com 12 anos, o Banco Mundial fala tem 5 anos, em zonas rurais você já tem crianças dependentes de tabaco, mas elas é que vão ser as mais prejudicadas, né? Começa nelas. Então, se você tem um menino de 16 falando isso com um menino de 14, ou uma menina de 13, ela vai ouvir esse menino, se ele estiver bem articulado, com mais facilidade que ouve a mim. Mesmo que eu estude isso há 50 anos. Perfeito. Então, fala para a gente agora, como é que vocês trabalham, porque eu tenho tido dificuldade de encontrar, inclusive, escolas que tenham esse protagonismo juvenil. Como é que você encara isso? Eu fico muito feliz de ouvi-lo e enxergar que a nossa rede está nesse nível de desejo que você encontrou fora do país.
Nossa secretaria, na gestão também do nosso prefeito e do nosso secretário, traz essa proposta. Estamos falando de Eduardo Paes e Ferreirinha. Renan Ferreirinha. Nessa gestão, traz essa proposta do protagonismo juvenil. Tá. E revitaliza o Grêmio Estudantil. Isso. Que durante muito tempo... Na minha época existia o Grêmio. Exatamente. Eu fui do Grêmio, lá em Jangueria. Na minha época, muitas pessoas foram do Grêmio e viraram políticos depois. Eu fui do Grêmio, né? Na minha infância, né? No 4º ano, eu fui do Grêmio. Aí, a honra do Grêmio, naquele momento, era fazer parte do pelotão da bandeira. Então, a menina que andava disciplinada, uniformizada. Eu não era uma aluna excelente em termos de conteúdo. Sim. Tinha uma família disfuncional e isso comprometia. Mas era uma líder e a escola enxergou isso e os meus colegas elegeram. Então, eu tinha alguma Como é que a gente vai renovar os parlamentos brasileiros se a gente não tiver líderes? Se não formar essa liderança. Né? Então, essa gestão do prefeito Eduardo Paes, com a gestão do secretário Renan Ferreirinha, ele vem revitalizar o Grêmio Estudantil. Nossa, que notícia fantástica. E a gente... Porque a gente, como não é da área, a gente não percebe essas coisas. Né? Então, ela foi revitalizada. Eu acho que em 2023, né, junto com a Câmara, né, dos vereadores, eles estabelecem os vereadores mirins. Sim. Então, agora é um projeto da Câmara. Esses meninos que já se destacam nos espaços escolares. E aí eu às vezes não é nenhum destaque, se é o menino nota 10. Não é porque ele tira nota 10, é um tipo específico de destaque. Personalidade. Ele tem causas, né, que precisam ser tratadas, ele tem coragem de levar essas causas, ele tem a escuta, né? Essa liderança que tem que ser valorizada e, inclusive, qualificada. Porque, às vezes, por que esses meninos estão se desviando? Porque a escola não estava dando esse espaço. E aí, aquela conversa que nós tivemos no horário do intervalo, esse espaço é nosso. Eu lembro que, quando eu estava ainda na faculdade, uma professora falou o seguinte: quando uma criança te pergunta, ela já sabe a resposta. Uhum. Ela só quer ter a certeza de alguém que ela confia. E se a gente não trata com transparência aquela dúvida, ela vai buscar essa certeza em outro lugar. E dependendo de quem vai falar, ela vai se desviar. Então, quando ela pergunta, isso se aplica em qualquer faixa etária. Quando uma criança pergunta, ela já sabe a resposta. Ela só quer ter certeza de alguém que ela confia. Muito interessante isso. E eu trouxe para a vida. Isso. Quando meu filho hoje me liga, com 21 anos, para me contar uma coisa que está doendo ele fala: muito obrigada, mãe, por ter me ouvido. Eu falo: muito obrigado, meu filho, por você ter me escolhido para compartilhar. Isso. Confiança. Na escola, as crianças estão em busca de referências que, às vezes, eles não têm nas suas famílias, no seu bairro. Sim. Deixa eu te... E não é que eu tenha que fazer o papel da família. Isso, não... Mas eu sou aquela liderança que ele confia. Isso. Deixa eu te fazer uma lembrança para você e para os ouvintes. Como eu escrevi um livro para adolescente não começar a fumar 30 anos atrás. Uhum. A minha bagagem vem de mais tempo ainda, para trás. Então, existe uma pesquisa que virou um artigo científico que eu considero a minha Bíblia, mesmo tendo mais de 40 anos atrás. Foi a seguinte pergunta que a pesquisa respondeu: quais são os principais fatores que fazem um adolescente começar a fumar? E... isso foi uma pesquisa feita por um grupo de Harvard que foi para Beijing. Né? Beijing é como alguns chamam Pequim, na China. A China é o maior consumidor de tabaco do planeta. Sim. Então, muita coisa se investiga na China. Na China, o chinês está comendo, ele dá uma garfada, larga o garfo, dá uma tragada, depois dá outra garfada e ele fuma comendo. Sendo que só 5% das mulheres são fumantes. É interessante, é uma coisa bem masculina. Até poucos anos atrás, 70% dos médicos chineses eram fumantes. Até o tabagismo ali, o machismo impera, né? É por isso que a indústria esperta
Está entrando na China para dizer que as mulheres têm o mesmo direito que os homens, né? Que elas têm que fumar também. Com esse discurso, bom, eles aumentam... Aí quais são os motivos que esse estudo científico demonstrou? Por que as crianças começam a fumar? Primeiro, curiosidade. Segundo, imitação. Terceiro, exemplo dos pais. Quarto, exemplo dos irmãos mais velhos. Quinto, exemplo de lideranças de ídolos. E, por último, escolas ruins. Então, esse estudo de Harvard demonstrou uma disparidade muito grande entre uma escola boa e uma escola ruim. Eu não estou falando de escola pública ou privada, estou falando de escola boa e escola ruim. As escolas ruins tem mais fumantes se iniciando, tem mais meninos e meninas se iniciando que as escolas boas. Em parte, talvez, hoje, sem ser do setor seu, sem ser da educação, mas vendo aí esses eixos que você listou para a gente, 13 eixos, se uma escola, mesmo uma escola humilde, com uma clientela humilde, conseguisse fazer de uma forma melhor, trabalhar esses eixos, talvez os resultados fossem melhor do que numa escola da Zona Sul do Rio de Janeiro privada. Com certeza. Não é? Com certeza. Então isso é uma noção que eu não tinha, Com certeza. porque eu achava que esses eixos não estavam em grade nenhuma escolar. Eu não achava que isso estava inserido, porque como eu pergunto para as crianças, o que você sabe sobre cigarro? Nada. Normalmente a resposta... Eu moro do lado de uma escola. Sim. Mesmo morando do lado, sendo amigo da diretora e da vice, às vezes a gente está no boteco juntos. Sim. E eu consigo ser chamado para eventualmente. Outro dia eles fizeram um evento sobre profissões. Aí fui eu como médico, aí foi o outro como não sei o quê, o outro era bombeiro. E aí, sem ser pai de aluno, né? Só falando sobre profissões. E aí eu fiz a minha apresentação sobre médico, sobre medicina, mas sobre cigarro. Sim. Aquela ali eram meninos de 16, 17 anos. Eles não tinham nenhuma informação sobre cigarro. Nenhuma. Nem assim, se vicia, se não vicia, que tipo de doença. Nenhuma. Isso tem 3 anos. Uma escola pública no Leblon, que é um dos bairros com IPTU mais caro do país. Sim. Né? Quer dizer, tudo bem que a clientela lá vem de comunidade e tal, Sim. mas está situada. As pessoas estão antenadas. Que os profissionais ali que atuam têm condições de levar essa informação. Então me diz o que você já está percebendo de mudança com essa visão nova, sob nova direção, vamos dizer, quase acabando esse mandato do prefeito e do secretário. Mas o que você está percebendo assim, de oportunidade para trabalhar esse eixo 9, por exemplo? Eu pensei sobre isso. A gente recentemente levantou a bandeira que vacinas salvam, né? Uhum. E eu digo que informação também. Salva. Informação salva. E é um direito. Eu hoje, né, o senhor, quando abriu a fala... O senhor está no céu, vendo as bobagens que a gente faz aqui embaixo. Quando abriu a fala, né, não sei quanto tempo, ela está no programa, considerando que eu exerço o magistério há 33 anos e há 22 eu estou na rede, eu sempre trabalhei com PSE. Mas enquanto atual diretora, eu estou há 2 meses. Sim. E hoje eu estou assim com um grande desafio, fazer com que as pessoas entendam a execução desse plano. E a importância. Ele não é estanque. Ele não é uma ação. Eu tenho batido na tecla da minha equipe nesse sentido. Isso não é um evento que você arma a tenda da saúde dentro da escola. Isso não é um evento. Isso é um planejamento pedagógico. O coordenador pedagógico, o diretor, tem que se apropriar desse documento, entender e fazer como que eu vou inserir esse conteúdo. Esse conteúdo ele está na grade curricular da educação. Cada um na sua disciplina vai tratar desses temas.
Mas se eu me unir a você, você vai agregar um conhecimento que eu não tenho. Sim. E aquele custo que seria só meu, de tempo, de recurso, de desgaste, agora ele é nosso e ele fica leve. E quando o meu aluno me vê unido ao meu colega, falando a mesma linguagem, não é um só que está falando, é o outro. Às vezes o aluno não gosta de mim, mas ele gosta de você. E aquilo que ele não recebeu de mim, quando você repetir, ele fala, eu ouvi essa conversa lá, e o meu líder está falando. Não é que, de repente, ele começa a tentar. Então, assim, essa integração é muito importante. Eu costumo dizer, recentemente eu falei com um colega do território, eu falei, nós não estamos aqui para rivalizar e nem competir, não é a saúde fazendo. Não, eu dependo desse trabalho. Eu quero ouvir as minhas colegas, a Dilma, que está lá na saúde, a Gislaine, eu preciso da Nádia, eu preciso dessas pessoas para fazer com que esse conteúdo seja ainda mais qualificado, mas quem tem a didática, a linguagem pedagógica é o professor. É o professor. E aí o professor, quando entende isso e transforma todo esse conteúdo, vamos lá, história, fazer a guerra das vacinas, mais o que nós vivemos recentemente, quer ponte melhor para tratar dessa temática que foi tão difícil, que a gente acabou de viver. Não tem diferença de conteúdo. Se eu consigo trazer... meu irmão é professor de história. Se eu boto uma Gislaine, uma Nádia do lado do meu irmão, vai ser um golaço. Por quê? Porque os dois estão tratando dos mesmos problemas dentro de cada um da sua área. Essa união de conhecimento que a gente precisa... Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui, lembrando de... Você falou uma coisa e eu fiquei me lembrando que a gente fez um programa aqui... há uns 2 ou 3 anos, o programa nosso já tem mais de 10, mas deve ter uns 3 anos, né, Geraldo? A gente trouxe aqui um oncologista do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. E esse Carlos, o nome dele, esse nosso colega, ele não veio falar sobre câncer. O tema que trouxe ele aqui, inclusive foi o título do programa, foi sobre felicidade. E o subtítulo do programa era Felicidade baseada em evidências científicas. Então, hoje em dia, já se estuda muito essa questão, né? Como é que isso interfere com a qualidade de vida das pessoas, fazer ou não fazer determinadas doenças. Por que essa questão da felicidade é tão importante? Já existem congressos internacionais. Outro dia, sei que ele esteve na Europa, num congresso. Ele é oncologista, não foi para o congresso de câncer, foi para o congresso de felicidade. E uma das coisas mais interessantes que eu ouvi dele é que existem 2 questões que são fundamentais para a felicidade. Primeiro, a gratidão e segundo, o propósito. Aí o programa, depois eu te mando o link, vou botar na reedição do programa, vou botar o link para quem quiser conhecer esse tema e até se aprofundar. Eu estou estudando esse assunto também, a partir de então. Então, eu me lembro que uma vez, no meio do programa, eu perguntei, mas eu às vezes não tenho nada para agradecer, assim, não aconteceu nada. Aí olha só como é que coisa é simples. Ele chegou e falou, você não está sentado? Eu falei, estou. Agradeça a quem fez a cadeira. Aquilo me deu um nó na cabeça, porque não é agradecer porque alguém te ajudou numa situação específica, para você mesmo. Não, alguém dedicou um tempo da vida para fazer algo que você hoje está se beneficiando. Mas o ponto que eu quero chegar agora é sobre o propósito. Eu tenho acompanhado, por eu lidar muito com rede social e para o meu trabalho, eu tenho aberto a cabeça para ouvir o que está acontecendo também, né? Fizemos um programa aqui sobre bets, fizemos um programa com outro psicólogo sobre o vício em videogames, na dependência mental, psíquica em videogame. Depois eu te mando esses links também. E aí, uma das coisas que tem me batido, e eu tenho visto as pessoas usando as redes sociais de forma bem cruel, né? Inclusive fazendo com que pessoas se mutilem na frente das telas, e os outros estão acompanhando.
Tem gente que enfim, taca fogo num sujeito em vivência de rua e aquilo é transmitido ao vivo. E eu fiquei pensando como é que está a cabeça dessas crianças. São crianças. Ontem foi preso um adolescente que era o chefe desse bando, de um dos bandos que faz esse tipo de coisa na rede. E aí eu me perguntei pensando, será que essas crianças têm algum propósito na vida? Será que elas acordam e dizem assim para si próprias, além de eu estudar, de eu namorar, será que eu não tenho algo que eu preciso me engajar? Então, quando eu vejo assim o tema do tabaco e vejo outras crianças americanas, francesas, italianas, eu dou consultoria, um menino em Gana, na África, e o menino está fazendo um trabalho extraordinário de conscientização de pares, um adolescente. Ele entrou em contato comigo, já nem me lembro porquê, acho que era numa rede dessas internacionais. Mas será que esses meninos, se tivessem um propósito, eu quero ajudar os meus colegas de turma ou de escola a não fumarem, a não comerem ultraprocessados, a não usarem drogas. Eles iriam aprender a fazer isso, né? Um menino de 17 anos, de 15, 16, uma menina, iriam aprender como convencer um menino de 13, que é a idade que está se começando. E é isso que eu me encanto, porque uma outra preocupação minha, e já vou te entregar a palavra, uma outra preocupação minha, a gente todo dia está falando de traficantes, todo dia a gente está falando de guerra nas comunidades, de balas perdidas e de prisão de bandos e de policiais mortos, todo dia isso. Você não ouve falar uma vez em quem são essas pessoas que estão se drogando. Por que estão se drogando? Por que cada dia mais tem drogado? Por que cada dia mais você tem o tráfico? Porque existe o consumidor. Ninguém fala na doença que faz com que você busque droga para ser feliz, né? Eu vou voltar aqui à fala do protagonismo, porque na quinta-feira nós empossamos uma média de 900 adolescentes e jovens da cidade do Rio de Janeiro no Grêmio Estudantil. Quantas escolas são, mais ou menos? Hoje nós temos 1.557 unidades escolares. Então é quase meio, 600 né? mil alunos, né? Por aí. E 350 unidades privadas parceiras. Então, assim, nós temos um público muito misto. Você disse que isso aconteceu quando? Quinta-feira. Agora? Quinta-feira. Depois eu posso te enviar o vídeo da posse. Foi feito assim, em grande estilo, em grande evento. Não vi repercussão disso em lugar nenhum, em jornal nenhum. Eu vou pedir que você divulgue, né, para que todos vejam o que a rede realmente está fazendo. O protagonismo juvenil, né, está sendo a pauta da política pública, dar espaço a esses jovens. Quando você fala, será que eles têm propósito? Eu acredito que todos tenham. Mas a dificuldade de ver esse propósito ser alcançado é que está fazendo com que eles se percam no meio do caminho. Por isso que eu reforço a fala que nós temos que ocupar esses espaços que são nossos. Isso é fundamental. E quando nós deixarmos achando que não tem jeito, esse aí não tem mais jeito... E aí vai encontrar alguém que vai ocupar esse espaço de maneira nociva. E a gente está, assim, lutando enquanto educação, né? Não lutando brigando contra, não, a gente está empenhado, nós estamos empenhados, cada um dentro da sua expertise, buscando estratégia para manter esses jovens saudáveis. Desde a hora que nós começamos a conversa até agora, quantos esforços a saúde, a educação e a assistência social, ou seja, a Prefeitura do Rio tem concentrado todas as suas secretarias para manutenção da vida. Fala um pouquinho vamos valorizar isso, né? Você disse que há 2 dias atrás foram empossados mais de 900 meninos e meninas. Com Grêmio.
Com o Grêmio. Qual foi a política, assim? Qual foi o Grêmio... Como é que isso foi construído, o objetivo? O Grêmio também? sempre existiu na rede, né? Ele existe um processo de eleição, a escola é consultada, vota, tem o voto, onde o aluno escolhe o seu representante dentro da unidade escolar de cada segmento. E ali... O que você chama de cada segmento? Do quarto ano, que era o ginásio, né? Agora não. O fundamental, anos iniciais e finais. Então, tem os seus representantes, a escola vota escolhendo o seu Grêmio, e ali tem o presidente do Grêmio, o suplente, e você entra nas unidades, tem um mural, onde eles são identificados como suas lideranças, suas representatividades dentro desse espaço. E nos momentos, o núcleo... Mas você disse que isso sempre houve. Então, o Grêmio ele nunca deixou de existir. Qual é a diferença agora, você nota, nessa administração? Eu percebo o reconhecimento da relevância do Grêmio. Enquanto gestão democrática proposta pela Lei de Diretrizes e Bases. Isso está lá na lei? Está lá na Lei de Diretrizes e Bases, que a gestão é democrática. A gestão democrática ela tem a representatividade de cada segmento. E o aluno tem a sua representatividade. E aí, a partir do Conselho Escola-Comunidade, que nós chamamos de SEC, ele também tem a sua representatividade. Mas é no Grêmio que ele impondera essa liderança. Ser eleito e não investir nesse líder, o Grêmio cai em descaso. E aí o secretário resgata essa força que o Grêmio tem. Ele foi gremista, então ele foi um jovem... O secretário político. Então, ele resgata... lá atrás, foi na escola, o Grêmio desenvolveu exatamente. Isso. Então, com essa experiência de vida, ele resgata essa visibilidade que o Grêmio merece, e já vem trabalhando. E na quinta-feira, e aí eu dou assim, essa honra mesmo a subsecretário, que junto com a minha gerente, que é a Maria Palomanes... Fala de novo o nome do subsecretário. O Hugo Nepomuceno, né, juntamente com a minha gerente, né, Maria Palomanes, eles e a minha coordenadora Alessandra Gonçalves, eles promovem, né, toda uma estrutura de posse do Grêmio. Então, os pais são quase 2.000 pessoas concentradas lá no ginásio educacional olímpico Isabel Salgado, que foi uma estrutura do legado olímpico, que hoje funciona uma unidade escolar. Lá se concentrou um número de... Você tem essas imagens? Todas. A gente pode te enviar, posso inclusive... Que na edição do programa, ao terminar o programa, eu vou botar essas imagens. Por favor, o protagonismo. E aí, se você precisar dar visibilidade a esse protagonismo, eu te sugiro convidar a coordenadora Alessandra, junto com a Maria Palomanes, que é a gerente, que organizou essa proposta da política pública. Posso fazer uma proposta? Sim. A gente não pode garantir se elas vão poder aceitar. Mas, como eu disse aqui, o nosso programa do sábado que vem, com a Gislane, vai ter que ser suspenso, porque ela vai, vai para Nova York a mando da prefeitura, vai representando na questão de mudança climática. E aí, esse dia está vago. Então, eu posso levar esse convite e dar continuidade a esse tema. Porque quando você me traz essa proposta, né, como o protagonismo juvenil pode contribuir, o Grêmio está aqui para a discussão dessa pauta. Sim. E nós temos líderes, né, a minha chefe, ela é líder carioca. Então, ela tem... O que quer dizer líder carioca? Uma formação feita pela UFRJ, né, em parceria com a Prefeitura do Rio, de formar os líderes, né, para desenvolvimento de políticas públicas. Nossa, e a professora Maria Palomanes, ela foi gestora há 30 anos na rede, hoje está lá no nível central
sou responsável pela gerência de proteção ao educando e desenvolvendo essas políticas públicas junto com o nosso secretário, junto com a coordenadora Alessandra e junto com o nosso subsecretário Hugo Nepomuceno. Olha, você não tem ideia... E tem muitas Nós não nos questões, conhecemos há muito tempo, mas você não tem ideia da satisfação que você está me dando com essa realidade, para mim, nova agora. Tem muita né? coisa boa acontecendo na rede. Nossa rede é extraordinária. Na rede, a rede municipal de educação, né? Então, quando lá atrás, em 2016, eu decido pedir demissão de todas as escolas particulares. Obviamente perdendo dinheiro com isso. Perdi dinheiro. Eu ontem cheguei à conclusão que... É a história do propósito. É, a história do propósito. Eu cheguei à conclusão, né? Eu estou na fase de caminhar para a minha aposentadoria. Eu falei, eu não fiz dinheiro, né? Mas eu fiz outras riquezas que o dinheiro parece demagogia, mas é fato. Existem outras riquezas conquistadas quando eu optei por pedir demissão das escolas privadas, e eram escolas privadas de médio e grande porte, para me dedicar à rede. Aprender essa política pública, conhecer todas as legislações, fazer sindicância há 10 anos, né? Me deu esse know-how, porque você faz sindicância tanto por falta de urbanidade quanto por... sei lá, um aluno que não entrou na escola e foi parar no hospital por um coma alcoólico, e aí você ter que buscar informações e ter certeza que não foi culpa da escola. Então, essas leituras te dão esse know-how. E aí, e só para concluir, e aí quando eu decido abdicar da escola privada para me dedicar à rede, é porque verdadeiramente até para servir melhor as instituições privadas do qual eu me formei e sempre trabalhei, eu precisava entender de política pública. Sim. Porque o que rege a escola privada é a política pública, é a legislação da rede pública que tem que ser executada em qualquer instituição. Então, foi quando eu entendi que o protagonismo, ele existe. O aluno, ele tem propósito. Agora, se eu não estou ocupando aquele espaço que é meu, ele vai ficar ocioso. E ele vai procurar informação naquele que está do lado. Ou, hoje, naquele que está na mão. E se ele não tiver firmeza de caráter, que é formado ainda nessa fase da vida, ele vai ser uma presa fácil. Você mencionou lá atrás que você fez uma prova e a irmã Inês? Ieda. A irmã Ieda falou assim, ó, faz magistério. Já a parte de OT já estava esgotada, faz magistério, que vai ter gente evadindo da escola e você vai poder escolher. Em 1 minuto, o que justifica, superficialmente falando, tanta evasão escolar? Talvez maturidade. Da família, do aluno? Do aluno, e até a questão da... famílias disfuncionais. Não é fácil permanecer na escola. Acordar às 7 horas da manhã. Minha mãe trabalhava aqui em Copacabana e eu morava em Japeri. Quando eu não acordava espontaneamente, eu tinha uma prima que, ao passar pelo portão, gritava, vambora! E todos os dias nós chegávamos atrasados. Quando sua mãe devia sair de casa às 5 da manhã. A minha mãe morava aqui no Rio, numa vaga ali na Gomes Freire, e visitava nos visitava de 15 em 15 dias, porque ir e vir para Japeri naquele tempo, na década de 80, era muito mais difícil. Dela. Então, eu dependia de alguém da família. Então, a minha realidade não é muito diferente dos meus alunos. Atuais. Você precisa de uma estrutura. Acordar, café da manhã, tomar banho, ir para a escola, não ter comida, acordar com cheiro de xixi, ir para a escola, sofrer bullying porque está fedendo.
são muitas camadas até chegar à escola. E, às vezes, assim, é na escola que eu encontro alguém que vai ser aquela referência para mim. Benditos são esses meninos que têm você como uma pessoa que está ajudando a gerenciar, né? Porque você tem uma percepção da realidade que é muito interessante, né? E a irmã Ieda enxergou algo naquele... E o meu marido, eu falo para ele que o maior investimento dele foi eu, que ele falou, você tem que voltar a estudar. Exatamente. Quando você me falou isso, eu pensei, mas não quis puxar a brasa para o homem. Não, mas eu dou essa honra a ele. Também tem na sua vida, né? Se alguém quiser conversar, você vai voltar aqui certamente outras vezes, porque o assunto educação não se esgota num programa só. Se alguém quiser entrar em contato contigo para fazer alguma pergunta, alguma comunicação, ou pedir alguma sugestão, que contato você daria para depois a gente colocar aqui no texto? Pode dar o meu celular. Seu celular é prefixo 21? Sim. 98017 6958. E o meu perfil no Instagram. Isso, que eu não botei no card, mas vou botar quando eu refizer o card. Isso, Jaqueline Guabiraba, minúsculo. Jaqueline Guabiraba. Isso, é o meu perfil. Tudo junto? Tudo junto. Guabiraba. De onde vem essa família Guabiraba? É o sobrenome do meu sogro. Mas de onde é? Alagoas. Alagoas? Alagoas. Ele é de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios? Não. Arapiraca. Palmeira dos Índios é do lado. Arapiraca é um dos poucos lugares no Nordeste que faz tabaco. Isso mesmo. Tabaco. Ele fala. Poucos. Meu sogro tem 96 anos. A maior parte é no sul do Brasil. Exatamente. Olha que coincidência, né? Ele sempre falou que lá tinha folha de tabaco. Isso. Arapiraca. Exatamente. O convite para a sua chefe está feito ao vivo. Ao vivo, olha, Maria Palomanes, Alessandra Gonçalves, o meu subsecretário. E acho que vale a pena ouvir também o nosso Você secretário. faz essa ponte, você faz o convite que você achar mais adequado para o tema que a gente vai trazer, que seria imunização, vacina. Não vai ser mais, mas vai ser a gente dar uma continuidade disso, falar de novo sobre a importância do protagonismo juvenil. Protagonista. Esse Grêmio. Esse gremista que valeria a pena também, em algum momento, né? a gente trazer aqui. Perfeito. De repente, uns 3 gremistas. Exatamente. O que você acha? Perfeito. Eu entendo assim, todos eles têm propósito. Até aquele que, porventura, tenha se desviado, ele tem propósito. E entrar nesses vícios é uma forma de... como é que eu vou dizer? É conforto para aquele propósito que ele não deixa de ter, mas ele não sabe como. E aí se frustra. Aí vem a frustração. Eu tenho algum tempo? Você tem quanto tempo? Tem 2 pessoas que comentaram aqui, doutor. Leila Salles e Roberta Cardoso. Fala aí o comentário. A Leila falou, Jaqueline, grande abraço. A Roberta Cardoso, Jaqueline, quanta generosidade, elevando nomes tão importantes no nosso dia a dia da rede. Isso. A Roberta Cardoso. Eu agradeço a Leila amiga, e Roberta tem assim acrescentado muito no meu dia, trabalhando comigo. O que eu tenho a dizer é que nós da educação estamos sempre muito disponíveis. E às vezes a gente se fecha porque também ficamos desacreditados, né? E aí a gente, em questão de autodefesa, acaba se autoprotegendo. Mas quando enxergamos trabalhos, né, que vem contribuir com aquilo que a gente acredita, que é a qualidade desse aluno, investir nessa criança, a gente faz sempre parceria e o sucesso é garantido. Então, olha só, você vai ficar com a ponte para 2 coisas. Primeiro, essas pessoas que você citou, e eu queria fazer um outro programa, que pode ser antes, se essas pessoas não puderem, semana que vem. Na semana que vem eu estaria disposto também
a ouvir uns 3 gremistas aqui para Eu vou saber levar. qual é a plataforma deles Eu pra vou levar levar esse convite. Eu creio Isso. que, inclusive, a minha equipe está assistindo na pessoa da Roberta, então isso vai ser compartilhado. Dá espaço para essa geração, Isso. para eles saberem que aquilo que é dito na escola é cumprido. Isso. Eles estão sendo ouvidos. Isso. E os anseios deles estão sendo compartilhados. E aí são mais pessoas fortalecendo aquilo que a gente tem levado para eles. Maravilha. Jaqueline Guabiraba. Guabiraba, Eu agradeço o convite, muito obrigado por você doutor. ter vindo, muito obrigado por essa conversa. Aprendi muito. Que bom. Eu Vou tô aprender bem. ainda mais e certamente se prepara que a tua agenda aí, que daqui uns 2, 3 meses você vai voltar aqui. Eu Vamos agradeço. elencar um outro tema que você domine e que a eu gente vou- precisa e eu- aprender. Né? Eu vou, assim, falar em nome da educação. As portas se encontram abertas para que Maravilha. você, vendo a oportunidade de estender. Deixa eu só fazer uma menção aqui, Sim. um negócio que eu trouxe para você. É o seguinte, a nossa organização criou, com dois vereadores, criamos a lei desde o dia 3 de maio, esse mês agora, né, de 2013, há 12 anos atrás, o Rio de Janeiro tem no calendário oficial o Dia da Conscientização do Combate ao Tabagismo da Criança e do Adolescente. E foi uma lei sancionada, proposta por nós, trabalhada com o vereador Carlinhos Mecânicos e Eduardo Moura, e sancionada pelo atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Sim. Paes. Né? Mas tem 12 anos essa lei. É uma lei que a gente escolheu dia 11 de outubro por ser véspera do Dia da Criança, que o Dia da Criança é feriado. Eu imaginei. Então é isso. Então eu já estou querendo fazer um pacto com você para a gente trabalhar esse ano bastante eu já nisso. posso te antecipar que eu já sentei com a professora Dilma Capucci, que representa a educação dentro da coordenadoria de promoção da saúde, que faz articulação com a gente na pauta, né, do PSE. E ela chama atenção, ela falou assim, vamos dar visibilidade para o dia 11 de outubro, porque a lei é do prefeito. Ganhei meu dia várias então, vezes. agora eu já tenho, inclusive, né, a pessoa que idealizou para fazer Essa lei já é estadual mês. desde 2022 e eu estou aguardando a resposta para a gente nacionalizar a lei para o dia 11 de outubro ser uma lei federal. Muito obrigada. Geraldo, obrigado, ouvintes, divulguem o programa. Obrigada. Jaqueline Guabiraba, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço muito e reforçar, né, ao meu secretário, ao meu subsecretário, né, a autorização para que eu pudesse compartilhar. Ótimo, abraço, obrigado também. ZY1 201